Olá pessoal, eu sou o Dr. Cláudio Silveira, médico oftalmologista. Sou doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. No vídeo de hoje vamos discutir lesões de toxoplasmose cicatrizadas e quais são as possibilidades de tratamento para essas lesões. Sabemos que a toxoplasmose pode causar cicatrizes na retina que afetam a visão de forma significativa. Tradicionalmente, essas cicatrizes são consideradas irreversíveis e por isso não são tratadas. Essa é a regra, mas existem exceções. Por exemplo, pacientes que não conseguiam tirar carteira de motorista, após o tratamento, conseguem. Fique conosco até o final do vídeo para entender melhor essas possibilidades e os resultados que estamos obtendo. O que é a toxoplasmose ocular? É uma infecção causada pelo parasita Toxoplasma gondii, que causa uma inflamação na retina e na coroide. Essa condição pode causar uma cicatriz que atinge a visão, sendo uma das principais causas de uveíte posterior. Mas o que é uma uveíte posterior? É uma inflamação da parte interna. Quando nós temos uma inflamação da parte da frente do olho, nós temos aquela pelezinha que é branca ficando vermelha, é uma conjuntivite. Dentro do olho nós temos uma parte que se chama úvea. Quando inflama, chama-se uveíte. Está no fundo do olho, uveíte posterior. Como são tratadas as lesões cicatrizadas de toxoplasmose? A conduta é não tratar. A maioria dos oftalmologistas não trata, e a própria Sociedade Brasileira de Uveíte tem uma conduta bem específica. Lesões ativas, tratar sempre. Lesões cicatrizadas, nunca. O problema das lesões cicatrizadas é que nós temos limitações para saber se elas realmente estão cicatrizadas. A orientação da SBU de não tratar está correta, porque uma lesão que está seca, ela não vai melhorar. Mas aí é que tem o problema. Nós estamos privando alguns pacientes que têm lesões aparentemente cicatrizadas e que, na verdade, podem responder a um tratamento. Quais são os níveis de cicatrização das lesões? Existem vários níveis de cicatrização das lesões. O importante é saber quais as que são potencialmente reversíveis. Tem algumas características que podem nos dar uma ideia se elas são reversíveis ou não, como aspecto, cor, bordas e, principalmente, o tempo de cicatrização. Além disso, é importante saber se as lesões foram tratadas ou não, e também se foram tratadas de forma adequada quanto ao tempo e ao tipo de medicamentos. Como diferenciar as lesões que têm possibilidades de melhora? Só o aspecto da lesão, o aspecto visual, não é suficiente para saber se ela tem potencial ou não. É uma série de fatores. Um deles é a localização. Essa localização, se ela atinge a área nobre do olho, essa área se chama mácula e ela contém uma célula específica, que são os cones, que permitem visão de detalhes. Esta área é comprometida pela lesão e se ela for destruída, esse paciente está excluído. Por isso que é importante a localização e o tamanho. Então, se for um tamanho que não seja grande o suficiente para destruir completamente esses cones, ele tem potencial. E aquelas lesões que não foram tratadas ou foram tratadas de forma insuficiente, com medicamentos inadequados, têm mais chances de melhorar. Distinguir detalhes sutis em um conjunto de sintomas é crucial para um diagnóstico correto. E como a gente distingue esses detalhes? Atualmente temos exames sofisticados como a tomografia do olho, o ACT, que permitem ver a anatomia do olho. E outros exames, como os potenciais de acuidade visual, que testam se a pessoa ainda tem resposta a estímulos luminosos, por exemplo. Isso vai nos dar uma ideia se ele tem chance de enxergar ou não. Como podemos comprovar a eficácia desse tratamento? Apresentamos uma hipótese de tratamento ao epidemiologista César Victor. Qual é essa hipótese? Tratar os pacientes com tratamento clássico que apresentem lesões cicatrizadas de toxoplasmose na mácula. Ele sugeriu a realização de um ensaio clínico. Seria uma pesquisa onde a gente iria tratar um determinado grupo de pacientes, por exemplo, 40 pacientes. A metade deles receberia esse tratamento clássico e a outra metade continuaria como sempre, sem tratar, que é a conduta atual. No final de 2 meses, nós teríamos uma resposta. Se aquele grupo tratado tiver uma melhora significativa, o outro grupo, que ficou só em observação, também receberia o mesmo tratamento. Em março de 2024, apresentei isso no CIMASP, que é um importante congresso da oftalmologia brasileira. A verdade é que poucos casos têm indicação para esse tratamento.
porque pacientes que têm lesões muito grandes, que destruíram completamente o polo posterior e a parte central do olho, não têm possibilidade de melhora. No entanto, para aqueles que receberam o veredito de nada a fazer e foram tratados e tiveram melhora, fez diferença. Quais são as próximas etapas e recomendações? O próximo passo seria realizar um ensaio clínico para validar esses resultados. Se os resultados positivos se mantiverem, podemos considerar a possibilidade de adotar esse tratamento de forma mais ampla. Se aqui na nossa cidade, uma cidade com 100 mil habitantes, muitos pacientes se beneficiaram, imagine isso numa escala global. Quantos pacientes poderiam ser beneficiados? A recomendação para pacientes que apresentam lesões de toxoplasmose cicatrizada é que procurem os seus oftalmologistas para uma avaliação mais detalhada. Cada caso é único e é essencial que um profissional determine qual a melhor abordagem para o seu tratamento. Além disso, é importante se manter informado sobre novas pesquisas que possam trazer novas perspectivas de tratamento. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe nossos vídeos.